SUV Coupé. A gente só via esse tipo de configuração em carros mais caros de marcas premium, como a BMW, que aliás inventou essa ideia, e a Mercedes-Benz. Mas agora nós temos também a Fiat com o Fastback, um carro que se encaixa numa faixa de preço bem interessante e, pelo que a gente vê nas ruas, vem conquistando alguns consumidores. A gente vai falar sobre ele nessa avaliação de uma semana, alguns pontos positivos e outros que a gente não gostou tanto assim. Confere aí. Saudações, pessoal! Essa semana, então, testando a última novidade da Fiat no mercado brasileiro, que é justamente o Fastback, um SUV Coupé. Uma coisa que eu notei logo que eu vi ele, eu gostei mais dele pessoalmente do que por fotos, por imagens da internet, que havia visto do lançamento e tudo mais. Eu achei que ele ficou mais legal. E é um carro que tem boas qualidades também. Eu vou comentar uma outra coisa aqui, daqui a pouco dirigindo, mas primeira coisa, falando do design, né? Eu acho que eu já vou chegar lá atrás para falar do ponto que eu não gostei tanto, mas que faz sentido dentro do desenho da Fiat, dentro do projeto. Essa é a versão Impetus, a versão topo de linha das versões equipadas com motor de 1 litro, bem acertado para andar, o casamento com o CVT também muito bom, vale ressaltar. E uma coisa então, começando do design, eu acho que essa cor combinou bem com a proposta também do carro. E o design, começando aqui pela dianteira, né, a Fiat ele traz esse desenho. Hoje em dia isso é uma coisa que se comenta muito, né, sobre os carros serem parecidos, mas é uma ideia até de questão de identidade de marca, né? Aqui no Impetus vale ressaltar o conjunto óptico, que é muito bonito, o DRL é muito pronunciado, né? Inclusive o DRL de alguns carros hoje em dia, ele é até parecido. Você pega, por exemplo, o próprio Corolla Cross, você pega, por exemplo, HR-V, né, você tem esse DRL em cima. É engraçado isso, algumas marcas têm uma identidade um pouco mais diferente ou mais acentuada, mas isso é engraçado, isso é uma coisa do design que foi se desenvolvendo e foi sendo, é uma preocupação grande das marcas hoje em dia ter esse tipo de coisa. De qualquer forma, eu acho que sim, dá para identificá-lo à distância, né? Ele é um carro que tem um porte um pouquinho maior, mas ao mesmo tempo não é grande, isso é legal, vou falar daqui a pouco comentando. A identidade visual da Fiat nova, eu gostava muito do Fiat como do Uno, que a gente viu recentemente, né? Com aqueles tracinhos, eu achava mais legal. Quem sabe um dia eles resolvam voltar. Agora eles voltaram com um estilo que é mais antigo ainda, que é o escrito Fiat grande, né? Mas enfim, as marcas sempre vão mudando uma coisa ou outra aí para... Às vezes faz sentido um pouco de nostalgia, dependendo do momento histórico. Bom, como um SUV Coupé, eu acho engraçado porque comentaram, né, sobre essa ideia de SUV. A gente só tem SUV no mercado praticamente, e no mercado brasileiro as peruas, por exemplo, sumiram. Por outro lado, quando vem uma marca aí criar algo diferente, as pessoas criticam. Podia ser um SUV convencional. Cara, não tem o menor sentido esse tipo de comentário. Começando por aqui, vale destacar, rodas de 18 polegadas, mesmo 18 polegadas eu achei que elas têm um acerto legal para andar aqui no nosso solo lunar, né? Olha só que beleza, nosso asfalto aqui, os nossos impostos, né? Ruim em todo lugar, a coisa mais democrática do Brasil é o asfalto. Seguindo por aqui, olha só, eu acho que a coluna A, B, a C. A coluna C, sim, essa é uma questão que é bem interessante, porque a gente olha, por exemplo, o BMW X4. A BMW inventou essa ideia de SUV Coupé com o X6. Na época, muita gente falou mal. E eles evoluíram e criaram um X4, criaram um outro modelo. Essa parte, sim, do desenho, essa última parte do desenho, sem dúvida que talvez a proporção ficasse melhor se ele fosse um pouquinho mais fino. Mas, pensando dentro do projeto da Fiat, eu acho que casou dentro da ideia desse modelo em especial, com o espaço de porta-malas, espaço traseiro. Um carro vai muito além do design, a gente sabe disso. O design surge e daí tem toda uma parte de engenharia que desenvolve outras coisas. Mas eles até atenuaram um pouco essa parte que é um pouquinho mais larga, com esse detalhe preto, né, que tem toda na lateral toda do carro, e de modo geral atenuou um pouco, mas dá para notar. Mas de qualquer forma, principalmente nessas cores, você vê que ela casa bem por conta talvez uma cor branca, uma cor vermelha, um laranja que tem, acentue mais essa diferença. Aqui até que ficou tudo no mesmo desenho, né? De qualquer forma, foi uma escolha deles de design e, como eu falei, pessoalmente eu achei o carro mais interessante do que por fotos. Como outras marcas, também não temos aqui freios a disco na traseira, temos o freio a tambor.
ok, né? As marcas aqui no Brasil realmente sempre fazem isso, de todas as marcas você procurar. E a traseira dele eu acho bem acertadinha também, eu gostei da traseira. Eu acho que nós temos aqui esse conjunto óptico com as lanternas, né? E ele deu uma identidade também para a traseira. E aqui o Fastback, vocês lembram do Focus Fastback também que a Ford lançou, né? Também seguia essa ideia, né? Do desenho um pouco diferente. E aqui o nome da versão, Impetus Turbo 200, né? Relativo ao torque. Nós temos vários sensores também no carro, ele é muito bom nesse sentido. Uma boa qualidade desse carro realmente que é o espaço do porta-malas. No nosso Instagram eu até fiz uma brincadeira lá falando do prêmio, né? Quem viveu nos anos 80 vai se lembrar do prêmio, ele era ganhador de todos os comparativos de porta-malas da época, e aqui não fica atrás, realmente um carro familiar muito bem acertado nesse quesito. Falando entre essa ligação entre design, o próprio desenho em si e proposta, essa é uma questão que também o Fastback se destaca. Apesar do desenho dele SUV coupé, né, e olha só a visão da traseira, parece estar guiando um Passat mesmo, é bem interessante. Eu vou comentar daqui a pouquinho guiando. Mas mesmo com essa caída do teto, né, que você fala, poderia ser, né, pior, uma pessoa mais alta. Se a pessoa for muito alta realmente para incomodar aqui, eu achei muito bem acertado. Eu achei o espaço interno da parte traseira também bom, né? Inclusive aqui para quem vai atrás, um terceiro ocupante eventualmente, né, não é um carro desconfortável. Realmente o espaço, eu gostei do espaço, achei legal. E temos saída de ventilação e também uma entrada USB ali que vai dar briga na viagem em família. Não temos banco elétrico, eu senti falta pelo menos do banco elétrico para o motorista, pelo menos com ajustes elétricos, nessa faixa de preço, né? Mas eu gostei muito da padronagem do banco macio também, fiquei um tempo no trânsito com esse carro, gostei. Também podia ter um teto solar aqui, mas ok, dentro da ideia do carro até entendo que seja dispensável, mas eu gostei aqui do banco, achei bom. Parte interna, eu achei, uma coisa que eu gostei, tem um capricho aqui na diferença de tom do painel, algumas coisas aí que realmente agradaram. Logicamente muito plástico, como todos os carros. Eu acho engraçado as pessoas falarem, de plástico, plástico. Cara, os carros dos últimos 30 anos são de plástico, basicamente a parte interna e outros materiais, né? Às vezes tem uma costura, alguma coisa diferente, mas enfim, é o que nós temos atualmente, é a característica do mercado, né? Meio que chover no molhado, ficar falando que só tem plástico, mas enfim, cada um tem uma ideia. De qualquer forma, eu achei interessante também o acabamento preto do teto, dá uma ideia de conforto, até de requinte maior. É engraçado essa questão do teto escuro, né? Ele dá uma outra ideia. Aqui volante multifuncional, aqui nós temos toda a programação do Cruise Control, frenagem autônoma ele tem também, atendimento de telefone, e aqui do lado esquerdo as opções do painel. O painel ele é todo digital, ele traz algumas opções aqui de configuração, né? Uma coisa que eu gostei é isso aqui, que eu vou comentar daqui a pouquinho guiando, o consumo está abastecido com etanol, esse carro pesa 1.200 kg, isso aqui eu gostei também, é um detalhezinho, apesar de não ser a proposta principal do carro, mas ele te mostra, né, quanto está usando de potência, de turbo e força G, é legal por um carro dessa categoria você ter esse tipo de coisa. E aqui tem algumas informações, né, alerta de velocidade que dá para programar, configurações gerais, tá vendo? Iluminação, sons, etc. E aqui o principal que tem econômetro, ou então você pode deixar o tacômetro, que é engraçado, a gente fala contagiros, mas o termo técnico realmente é tacômetro. Outra questão aqui, tela de 10,1 polegadas, Android Auto, Apple CarPlay sem fio, isso é uma coisa também importante. A tela está aqui em cima, o pessoal vai falar que parece um tablet. Eu gostei da posição porque a visualização é boa, que é o mais importante quando você está dirigindo, ter uma visualização, porque alguns carros ficam aqui embaixo do painel, mas às vezes vem claridade, ofusca, atrapalha. Esse aqui eu acho que está bem colocado dentro dessa ideia. Aqui nós temos as saídas de ventilação. Essa parte do painel eu gostei porque você tem alguns atalhos para algumas funções, controle de faixa, a questão do controle de faixa do volante, você faz tudo por aqui. É o ar-condicionado de uma zona, né? Então você coloca aqui a temperatura, né? E o câmbio CVT, que é realmente um câmbio bem acertado. Olha aqui, ó, carregamento por indução, também outra coisa útil nos carros atualmente. E aqui a transmissão CVT,
O acerto do CVT com turbo realmente é uma das melhores coisas de alguns carros atuais. Função hold para segurar o carro na descida, mas ele também tem aquela... Você freia na subida, por exemplo, segurar na subida. Você freia na subida, ele te dá aqueles 2 segundos, já está ótimo. Eu não gosto muito da função hold. E não tem start-stop, o que é ótimo, eu adoro o carro sem start-stop. Por fim, esses porta-copos são os melhores, porque eles prendem squeeze ou garrafa de água, qualquer coisa assim, eles prendem e não fica batendo quando você está andando. E aqui tem um outro porta-objetos para botar alguma coisa não muito grande. Aqui no painel também nós temos o botão Sport, você ativa ele e ele muda os parâmetros de motor e câmbio. Não usei, eu acho que não tem a ver com a proposta, mas é uma opção, sem dúvida. É sempre legal, você está numa estrada de pista simples, por exemplo, fazer uma ultrapassagem, você aperta o Sport e vai ter aí uma resposta mais rápida do motor e do câmbio. E aqui não temos um acabamento na tampa do motor, mas temos um conjunto que é muito bom, gostei bastante da eficiência também, que é um motor 1.0, 125 cavalos ou 130 cavalos, dependendo do combustível que você estiver utilizando, e tem um casamento muito bom com o CVT, inclusive na questão de eficiência, é o que eu vou comentar agora nas impressões ao volante. Muito bem, pessoal. Fiat Fastback Impetus, olha só. Interessante essa avaliação de uma semana. Sabe que esse carro me surpreendeu. Eu comentei, né, que visualmente eu gostei mais dele ao vivo do que pelas fotos, né, pelas imagens aí dos meus colegas de imprensa. Mas o carro me surpreendeu positivamente na questão ou no quesito dirigibilidade e consumo. A gente anda, como a gente viu em matérias, Duster 1.3 turbo, o próprio Renegade é um carro que tem motores da mesma família aí que outras versões do Fastback utilizam, né? O motor 1.3 turbo. Esse aqui, esse motor 1.0 me surpreendeu muito no quesito consumo. Pra vocês terem uma ideia, ele está abastecido com etanol. Consumo médio com trânsito pesado, enfim, o trânsito aqui de São Paulo aí de todos os dias, ele chegou a 7, 6,5, melhor média de 7. Hoje de manhã, hoje é domingo, né? A despeito desse trânsito todo, né? 1h30 da tarde, domingo. Eu saí de casa, eu moro ao lado, né, da Marginal, zerei lá o medidor para ter uma ideia, computador de bordo zerado. Peguei Marginal direto, vim até aqui, deu 14 com etanol, né? Mas considero a média de 7, claro que é o uso cotidiano do carro. Mas mesmo assim, né, esse carro pesa 1.200 quilos. Né? Eu achei a média de consumo muito boa pelo padrão do que a gente vê por aqui, né? 1.3, os 1.3 turbo, todos com média elevada, né? Eu lembro que com etanol, a gente chegou, o Renegade com etanol, ele fazia 4,5 com 1 litro, ou seja, cara, isso aqui realmente é muito bom, bem acertado no quesito consumo também esse carro. Outro item que eu gostei bastante, tem até um aqui atrás de mim agora no trânsito. Um outro item que eu gostei muito desse carro foi a dirigibilidade. A conversa do motor 1.0 turbo, aí 125, 130 cavalos, né? Agora com etanol 130 cavalos. A dirigibilidade dele eu achei muito boa e a relação motor e câmbio. Eu falei isso na matéria do Duster, que o CVT finalmente tinha encontrado a sua alma gêmea, né? Que no caso era o motor turbo. E de fato, né? De fato, é um acerto muito legal do motor turbo com o câmbio CVT. A gente sabe que esses motores de 3 cilindros, eles têm um funcionamento curioso, porque eles eles são um pouquinho mais não ruidosos, né? Mas eles têm um funcionamento um pouco diferente do motor 4 cilindros. Mas mesmo assim, o que eu gostei muito desse carro foi exatamente isso. A conversa desse motor 1.0 com o CVT ficou ótima. Você está aqui 1.500 giros, tal, a turbina já está cheia. O CVT, como uma transmissão continuamente variável, está fazendo seu trabalho. Então, tanto numa aceleração quanto numa retomada, você tem, ó, tá vendo? Resposta instantânea. Gostei muito, realmente nesse quesito o carro agrada bastante. Quero andar no 1.3 também, que é um automático convencional de 6 marchas, para poder falar das diferenças.
Mas esse 1.0 eu gostei. Eu particularmente achei essa versão, em termos de valores, o custo-benefício dela é bom, dentro da média de preços de mercado. Eu achei que ele vem com bastante coisa, o visual com roda 18 e tal, ficou legal, e ficou acertado, e tem essas características que eu comentei do consumo, né, cara? Para mim, essa ideia do consumo otimizado em relação CVT motor turbo, cara, perfeito. Foi uma coisa que me agradou muito, viu? Assim, de dirigibilidade, o carro me agradou. Mesmo com as rodas 18, ele não tem aí grandes questões de, por exemplo, sentir buracos na via e tal. Logicamente sente porque a roda é grande, mas até que a regulagem, a calibragem da suspensão está bem acertadinha para isso, né? Tem, logicamente, um golpe seco ou outro, mas de modo geral eu gostei também do ajuste. O Fastback é um carro que eu gostei. Eu falei daquela desproporção que eu notei no certo desenho traseiro, né, depois da coluna C, mas isso não me faria deixar de comprar o carro por conta disso. E isso é engraçado, até uma questão curiosa, porque as pessoas comentam, só tem SUV no mercado, as marcas não fazem nada diferente e tal. Daí vem a Fiat, faz algo diferente que já existe, claro, que é o SUV sedã, o SUV coupé, melhor dizendo, SUV sedã, daqui a pouco invento também. Mas vem a Fiat e lança um carro desse segmento, um SUV coupé desse segmento, e daí o que o público faz? Critica. Pô, copiaram da X4, não sei o que lá. Cara, sinceramente, eu achei que a Fiat fez muito bem. A ideia de lançar o carro foi muito legal. E particularmente, cara, eu gostei, viu? Achei bem acertado o carro para andar. E assim, o carro diferente nas ruas, né? Não tem aquela coisa só de SUV que a gente vê, né? Então eu achei que a iniciativa da Fiat foi muito boa. Eu lembro quando apresentou no salão automóvel ainda, pô, como vai ser e tal. E o resultado final eu acho que foi satisfatório. Uma outra questão que diz respeito à segurança é a questão da frenagem, ele tem um aviso de freio também, e o monitoramento de faixa. Cara, o monitoramento de faixa, particularmente, não é uma coisa que me agrada muito. Por exemplo, vou deixar o carro aqui, tá na faixa e tal, ó, ele tá fazendo os ajustes, ele tá lendo a faixa, ó, e tá acertando. Ó, só que já te avisou para pegar no volante. Por quê? Porque ele tá conseguindo ler a faixa aqui, mas assim, a faixa aqui tá bem clara nesse ponto. Mas mesmo assim ele me avisou que eu não estava conseguindo ler a faixa. Então eu particularmente desligo esses sistemas de monitoramento de faixa, porque eu acho inclusive que se você pegar alguém que nunca andou num carro que tenha isso, a pessoa vai achar que o volante tem algum problema, né? Porque ele faz uns desvios, é um pouco delicado, né? E particularmente eu acho que ele não é 100% eficiente. Isso em nenhuma marca. Em algumas marcas o ajuste é mais acertado, mas não em todas. Uma coisa que eu comentei há pouco na apresentação do botão Sport, apesar de tecnicamente não ser a proposta do carro, mas o botão Sport eu testei ele nos trechos mais sinuosos aqui de subida e tal, e eu gostei, viu? Ele realmente, o CVT, como eu elogiei há pouco o CVT com o turbo, ele vai bem, e com o botão Sport ele deu aquele meio que fôlego mais rápido ainda nas trocas, ou eventuais trocas, né, já que não tem troca, o câmbio continuamente variável, mas até pode ser usado sim, estrada de pista simples, tal, você acaba usando o botão Sport. Gostei. Eu quero agora testar a versão 1.3 para falar do câmbio, que alguns colegas comentaram que gostaram mais dessa versão com CVT, e de fato, vamos ver as impressões lá. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos